Olá, estamos aqui de volta com mais uma edição do Conta Pra Gente, nosso espaço na TV Alice sobre educação financeira. No programa anterior, começamos a falar de investimentos em renda variável, como ações e fundos imobiliários. São ativos que podem trazer bons retornos financeiros, mas que não são previsíveis, já que dependem das oscilações do mercado. Eu adoro o cheiro de medo. É inebriante. Por isso, antes de investir em renda variável, é importante estar atento aos riscos envolvidos. É muito simples, mas tem que entender para sobreviver. No programa de hoje, vamos continuar nosso papo com o economista Wagner Varejão para entender sobre volatilidade do mercado financeiro e como gerenciar os riscos. Então segura aí, que é logo depois da vinheta. Oi, Wagner, muito obrigada por participar mais uma vez do Conta Pra Gente, dando continuidade ao nosso tema de renda variável. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando sobre esse assunto, que é um assunto super importante, então agradeço muito o convite. Wagner, e para a gente começar, o que significa volatilidade do mercado? A volatilidade, ela, enfim, a palavra tem alguns significados, mas ela é a principal medida de risco que a gente usa para um investimento de renda variável, né? Então, assim, como que eu avalio o risco dentro do investimento de renda variável? A maneira ideal de eu fazer isso era eu entender o quanto que esse investimento pode cair, né? Esse é o meu risco, quanto é dinheiro que eu posso perder. Só que a gente no mercado, toda vez que é para falar sobre o futuro, a gente tem uma certa dificuldade, né? Nossas previsões são muito boas quando são sobre o passado, sobre o futuro a gente não consegue em geral. Então a gente não consegue entender o quanto que o investimento pode cair. A gente tem muita dificuldade de mapear isso. Essa é uma variável que ela não é observável. Então o que a gente faz para tentar contrabalancear essa ineficiência nossa de análise? A gente olha para o passado e vê o que aconteceu, tá? Então a volatilidade, ela é uma medida que ela me mostra o quanto que esse investimento variou no passado, né? Seja para cima, seja para baixo, em relação à média de retorno que ele teve. Então, por isso é importante avaliar riscos e volatilidade no contexto de investimentos em renda variável? Perfeito. Quando eu olho para qualquer tipo de investimento, são 3 os pilares que eu tenho que avaliar para saber se é um investimento bom ou ruim, tá? O primeiro deles e mais óbvio de todos é retorno, né? Então, assim, eu tenho que saber o quanto que eu tenho para ganhar nesse investimento, né? Assim, que conta, no final das contas, é dinheiro no bolso. Só que, além disso, tem outros 2 fatores que são importantes, né? Liquidez é um deles. Então, a gente olha isso muito para renda fixa, mas vale para renda variável também, né? Que é quão fácil eu transformo esse investimento meu em dinheiro de novo. Se eu precisar do meu dinheiro, quanto tempo que eu vou demorar ou quanto que eu vou ter que vender abaixo do valor de mercado para poder transformar em dinheiro, tá? Então, olho isso como liquidez. E o terceiro aspecto é risco, né? O quanto que esse investimento meu, quanto que eu posso perder nesse investimento que eu fiz. E aí a medida que o mercado adota para isso é a medida de volatilidade. Então eu posso dizer que são essas as estratégias práticas para gerenciar os riscos de uma carteira de investimentos em renda variável? Eu diria que esse é o ferramental para eu avaliar o investimento como um todo. Então todo investimento que eu for fazer, eu tenho que avaliá-lo sob esse ferramental de risco, retorno e liquidez. Agora, as estratégias para eu gerenciar o risco da minha carteira, elas são diferentes, tá? Aí a gente está falando de outros tipos de estratégias, como, por exemplo, diversificação. Diversificação é uma estratégia para eu diminuir o nível de volatilidade da minha carteira, né? Eu posso pegar, por exemplo, um ativo que tem um risco muito elevado, uma volatilidade muito elevada, adicionar um outro ativo que tem uma volatilidade muito elevada dentro da minha carteira e a resultante disso ser uma carteira de uma volatilidade menor.
como isso, né? Eu estou juntando dois caras que variam bastante e a carteira varia menos. É só você buscar ativos que tenham correlações distintas, né? Ativos que quando um varia para cima, o outro varia para baixo, por exemplo. Tá? Essa é uma estratégia que as pessoas usam com bolsa e dólar, por exemplo. Wagner, no programa anterior você citou a qualidade do sono, né, como um fator para identificar o perfil do investidor em renda variável. Se é algo que tira seu sono, então não é para você. Além disso, tem outras formas de identificar o nível, conhecer o nível de tolerância aos riscos e assim alinhar os investimentos às estratégias que você citou agora? Tem. O que a gente faz aqui quando a gente vai apresentar um portfólio para um cliente? A gente pega esse portfólio que a gente montou, essa carteira com vários ativos ali, vários investimentos, e a gente mostra como é que foi o retorno dela, como é que ela se comportou nos últimos 3 anos. Né? O ideal seria eu mostrar como é que vai se comportar nos próximos 3, mas de novo, isso a gente não consegue fazer. Então a gente mostra como é que foi nos últimos 3, 5, 10 anos para trás, e eu dou ênfase nos piores momentos que esse portfólio teve. Então olho lá, ó, desses 10 anos, essa carteira aqui teve um mês em que ela caiu 5%. E aí eu deixo a pessoa refletir. Se eu investir 100 mil reais, 50 mil reais, sei lá, 1 milhão de reais, e eu perder 50 mil reais em um mês, né? Eu estou dormindo tranquilo com isso? Então eu acho que esse exercício de você pensar no cenário mais negativo possível, ele é como se fosse um teste do sono antecipado, né? Você materializa esse cenário ali de estresse da carteira e tenta entender se você está confortável com ele ou não, tá? Então essa é uma boa forma de você medir se o nível de risco está aderente ou não ao que você tem de objetivo e o que você suporta. E como você lida com imprevistos e a possível influência nos investimentos? Isso é um negócio complicado, tá? Porque, em geral, quando você tem um evento de estresse no mercado, as pessoas tendem a agir pela emoção. Mas o que a história prova é que esses eventos extremos, em geral, são momentos de você ficar tranquilo, não tomar ações precipitadas, né? E para quem tem um pouco mais de experiência, tranquilidade, até uma boa oportunidade para você iniciar os seus investimentos. Né? Você quer começar seus investimentos em renda variável quando ninguém quer. Né? Quando está todo mundo querendo vender, você tem que ser o comprador. Isso é difícil, isso requer muita frieza, muita compreensão do momento ali também para entender o que você está passando. Mas, em geral, é a estratégia correta a ser feita. Tá? Então, o que eu aconselho assim, aos investidores é nunca agir por impulso. Se você sente que você está desesperado, tenta conter naquele momento ali. De novo, depois faça uma análise fria se investimento em renda variável é para você, mas no momento do desespero não tome nenhuma decisão. Tá? Se contenha, tente aguardar, porque em geral é o pior momento para você poder sair de uma posição. Wagner, e além dessa questão de retirar o dinheiro no calor do momento, movido pela emoção, quais os principais erros que as pessoas costumam cometer ao investir em renda variável? As pessoas gostam muito de comprar aquelas coisas que já andaram, né? Então, por exemplo, Magazine Luiza foi um caso clássico, né? Que foi uma empresa que era uma empresa que estava mal das pernas ali em 2015, mais ou menos, né? Fizeram uma revolução gigante na companhia, né? Talvez foram os principais, os precursores dessa era digital do varejo, né? Uma empresa super moderna. E assim, tiveram um resultado brilhante por um tempo. Só que o mercado ele quase sempre extrapola os movimentos. Magazine Luiza foi uma ação que subiu 30 mil por cento, 40 mil por cento, se a gente olha de 2015 até 2020, ali no pré-pandemia. E esse tipo de movimento, ele atrai muito a atenção dos investidores, né? Você olha para uma ação que subiu 20 mil por cento, você pensa, se ela subir mais 20 mil por cento, eu estou feito, né? Eu estou rico.
Só que a chance desse tipo de evento se repetir ela é muito pequena, né? Em geral, o que subiu 20.000% já subiu. Não é essa ação que você vai ganhar dinheiro. Então eu vejo muito esse tipo de erro acontecendo, né? As pessoas procuram aqueles investimentos que deram muito retorno no passado e elas acham que isso vai se perpetuar para o futuro, quando na verdade elas deviam buscar talvez o contrário, né? Talvez aquelas que tiveram um retorno ruim no passado, que talvez estejam mais descontadas. Então esse é um erro clássico ali do investidor ao selecionar a carteira de ações. Geralmente, quais indicadores você monitora para investir em renda variável? A própria volatilidade a gente consegue medir, né? Então você tem a volatilidade ela é um indicador, né? Tem uma fórmula matemática que é basicamente a variância do ativo. Então, uma boa forma de você entender se esse ativo é arriscado ou não é comparar a volatilidade dele com a volatilidade da própria bolsa. A bolsa brasileira tem uma volatilidade por volta de 20%. Tá? Esse é um número que sozinho não quer dizer absolutamente nada, mas quando você olha comparado com outras ações, outras classes de ativo, te ajuda a tomar decisões. Então, se a gente olhar a volatilidade dos fundos imobiliários, é por volta da metade disso, ou seja, ele varia metade do que a bolsa varia. Se a gente olhar a volatilidade da Magazine Luiza, vai ser muito maior do que isso. Então, esse é um indicador que ajuda você a tomar a decisão de quanto risco você está disposto a correr em um ativo, num portfólio, numa carteira e tudo mais. Tá? Além disso, tem um outro indicador interessante que ele chama índice de Sharpe. Tá? Sharpe é um matemático famoso aí, e esse índice ele mostra o quanto que eu tenho de retorno para cada unidade de volatilidade que eu tenho no meu ativo. Tá? Então ele é meio que uma relação de risco-retorno. O quão maior esse indicador for, quer dizer que eu estou tendo um retorno muito bom ajustado ao risco. Então é um ativo que rende muito bem e varia muito pouco. Então é uma outra excelente forma de eu comparar fundos de investimento, ou carteiras, ou qualquer tipo de investimento que eu quiser. Wagner, e para a gente encerrar, o que mais assim, você pode destacar para investir com segurança em renda variável? Tá, eu acho que primeira questão é uma análise criteriosa do seu perfil. Então busque se olhar uma simulação, imaginar a situação daquilo ali acontecendo com o seu patrimônio e busque entender se você fica confortável com isso. Tá? Tenha uma parcela do patrimônio que você não vai usar, estou repetindo de novo, mas eu acho que isso evita de você tomar decisões ruins no futuro, né? Vender em momentos que não são momentos saudáveis de você vender. Não caia na roubada do day trade, que eu acho que isso é um negócio que acaba pegando muita gente. A gente que está do outro lado do balcão aqui vê pessoas o tempo inteiro destruindo patrimônio com isso, perdendo tempo, né? E pouquíssimos casos de sucesso. Então, se você for para essa vertente, né, certifique-se que você estudou muito, que você realmente está preparado para isso, porque não é fácil. E busque uma assessoria de qualidade, né? Principalmente quando você está começando. Eu acho que ter alguém mais experiente no assunto pode te ajudar a cometer diversos erros ali que são inerentes do ser humano, né? A gente tem diversos vieses ali comportamentais que levam nós, enquanto investidores, a tomarmos decisões erradas. Então busque alguém ali que tem uma experiência, que conhece do assunto, para te dar esse auxílio, pelo menos no momento inicial, que eu acho que é muito válido. Ok, Wagner, muito obrigada. Quero te agradecer mais uma vez por participar do Conta Pra Gente e por compartilhar com a gente todas essas informações. Eu que agradeço, sempre que precisar, à tua disposição. Muito obrigado. E chegamos ao fim de mais um Conta Pra Gente. Muito obrigada a você que nos acompanha. Um beijo, até a próxima. Total. Eu acho que a gente pode colocar os meninos para fazer umas palhaçadas aqui, né? Os estagiários. Não vejo a hora. Vamos ver. Beleza pura. Tá. Não tava legal, achei que tava gravando. Tá. Show? Sim, acabamos.